Olá, sejam bem-vindos ao podcast da sábado, Bola com Elas. Esta semana, novamente, com um elemento masculino. Eu começo por pedir desculpa porque na semana passada disse que voltaríamos com o nosso elenco original, mas a Gabriela, afinal, também estava de férias hoje e, portanto, só volta para a semana. E por isso voltámos a convidar o Carlos Torres para estar aqui connosco. Olá, e Carlos. É um gosto. Obrigada pelo teu regresso. E já sabem, eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica e tenho um lugar especial no meu coração para o Tonela. Eu sou a Débora Lourenço e sou do Sporting. E eu não sou de ninguém, eu torço pela seleção. É como o nosso primeiro-ministro. O convidado especial é sempre da seleção. Exato. E não se tem saído mal que a seleção ganhou algumas coisas. Pois, até podemos começar por aí, que no Euro Sub-21 ficámos pelo caminho agora esta semana, não foi? Pronto. Acho que é melhor não falar. Foi muito mau, foi muito mau. Jogar contra 10 durante 70 minutos. Às 23 às vezes é pior, às vezes é pior. Quer dizer, uma expulsão tão cedo e pronto, depois ainda o penalti. Para o Real Madrid foi bom, mas para a seleção não foi. Para o Real funcionou, para a seleção não. Não, é isso, às vezes é pior, as outras equipas fecham-se mais, é muito mais difícil. Sim. Pronto, também. O penalti à aposta ou à barra é a coisa mais difícil que eles não conseguem fazer durante um jogo. E mesmo assim, pronto, lá fazem isso em vez de enfiar a bola na baliza. Sim, mas a segunda parte foi muito fraca e Portugal abusou muito de trocas de bola inócuas, não davam em nada. E a Holanda ameaçou ali 2 ou 3 vezes e pronto. É o pragmatismo nórdico que nós não temos. Acho que é uma maldição porque é a única categoria em que ainda nunca conseguimos ganhar. Os sub-21. Sim. O resto já ganhamos em sub-17, sub-19, sub-23 ou sub-20. Mas sub-21 nunca conseguimos ganhar aquilo. Pronto, tem que ser alguém, são vocês os sacrificados. Sim, mas por acaso até estava a reparar durante o jogo que ou seja, a equipa de sub-21 perde muitos jogadores para a equipa principal, não é? E se calhar também é por isso que... É isso, e mesmo, por exemplo, lá está, falando no Kenda, que tem 18, podia estar no sub-19. Portanto, cada vez miúdos mais novos chegam a essa categoria, não é? Porque os de sub-21 são já alguns deles titulares na equipa principal. Se nós formos a ver, por exemplo, o Rodrigo Mora podia estar lá, o próprio Nuno Mendes penso que ainda poderia estar lá. Como aqueles mais velhos, não é? Sub-21, portanto, poderíamos ter uma equipa bem mais forte. Claro. Mas acho que isso só não justifica, não é? Claro. Sim, mas acabas por favorecer a principal, aproveitando logo estes talentos e não deixando que façam os escalões normais. Sim, não é? mas no caso do Rodrigo Mora, acredito que também tinha sido pelo Mundial de Clubes, não é? Porque ele nem sequer foi utilizado, portanto poderia estar no... Não foi por causa do Mundial de Clubes. Sim. É isso. Se escusava ter ido à seleção A, podia ir para o sub-21, mas como havia o Mundial de Clubes, acabou por não ir, não é? O próprio, penso que o Tomás Araújo, do Benfica, também poderia ir. Sim, também poderia ir. 21 também. Sim, também acho que sim. Portanto, também poderia ir. Mas havia já uma competição do clube e sobrepõe-se às da seleção. É importantíssima. É a nossa Champions este ano, portanto, temos que aproveitar. E por falar em Mundial de Clubes, não é? Isto não continua a não correr brilhantemente às equipas portuguesas, embora o Benfica tenha ganho este jogo, não é? 6-0, mas não se livrou de polémicas. A primeira parte não foi assim tão espetacular, ainda bem que veio uma chuva e o São Pedro disse bora lá, todos para o balneário esperar agora 2 horas e isto começa de novo, senão arriscávamos a ser um jogo de pouquinho. Ao contrário do que... Arriscámos quase a ser como ao Porto, não é? Marcar primeiro de penalti, ir para o intervalo e depois deixar-se... Acho que não, porque assim, acho que não há comparação entre o Auckland, apesar do Inter Miami não ser uma equipa brilhante, acho que é uma equipa de reformados, não é? Porque tem lá grandes jogadores que estão já, digamos, na fase descendente da carreira, o próprio Messi, não é? Jogava a passe. Aquilo, eu lembro-me de ter lido coisas antes do jogo de antigos jogadores a dizer o segredo daquilo é conseguir controlar o Messi e não ia ser muito difícil com aquele ritmo que o Messi aliás, estava. Viu-se na primeira parte um Porto que queira jogar, controla bem uma equipa como o Inter de Miami. Mas mesmo na primeira parte o Messi teve muitas vezes a oportunidade para ter espaço ali no meio campo, poder virar-se, poder fazer aqueles seus passos, não é? Que ele ainda, apesar de tudo, continua a fazer. E não houve ali pressão nenhuma da equipa do Porto para impedir isso. E eu acho que isso foi o segredo, porque, aliás, o Porto na primeira parte consegue ter ali 3 ou 4 boas oportunidades, mesmo não jogando grande coisa. Sim. Porque o Inter Miami é uma equipa que defende mal, não é?
E o jogo na primeira parte foi um bocado mais aberto. Depois, na segunda parte, o Porto entrou a dormir. Foram 2 golos em 6 minutos. Eu vi a primeira parte e pensei, está controladíssimo, o Porto está lá, desisti da segunda parte. Pronto. Mas pronto, foi isso. Eles entraram a dormir e a verdade é que o Inter Miami, mesmo não defendendo grande coisa, recuou ali a equipa e o Porto não conseguiu fazer nada. Eu acho que também, se calhar, não sei se tem a ver com, enfim, às vezes quando se entra ali numa espiral negativa, depois as coisas é difícil sair dali. Ou os jogadores também começam a não acreditar. Sim, ou se é da juventude também, que aquilo há muitos miúdos ali no Porto, mas a verdade é que tem acontecido recorrentemente esta época. O Porto, quando sofre um golo ou 2, depois não consegue reagir. Houve vários jogos e este foi mais um. Porto sofre 2 golos em 6 minutos, ainda tem mais de meia hora para conseguir pelo menos empatar e praticamente não fez nada, não é? E eu acho que vai sair de forma realmente inglória desta competição. Achas que o Al-Ahly vai... O Porto até pode ganhar ao Al-Ahly, mas provavelmente não será... Não sei se vai ganhar primeiro, mas mesmo que ganhe, poderá não ser suficiente. Não estou a ver o Inter Miami a ganhar ao Palmeiras, não é? Sim. E a ganhar, se calhar, até por mais do que um golo. Portanto, o mais certo, o jogo vai ser esta madrugada, não é? Nós, às 2 da manhã de cá. Portanto. Mas ainda estamos a falar antes do jogo, não é? Mas o mais certo é o Porto sair de forma realmente pela porta pequena deste primeiro Mundial de Clubes e como o Vilas Boas, se calhar, estava a contar, digamos, ter no bolso ali quase 30 milhões, que seriam fáceis, eram os 15 milhões da participação. 2 vitóriazinhas dava quase 4 milhões, mais acho que é 7 milhões do apuramento, seriam 27, 28 milhões e provavelmente vai sair de lá com 15 milhões, não é? 15 ou 16 milhões. E até provavelmente devido também à época mais fraca que teve em Portugal, o Porto foi aquele que estipulou mais objetivos, não é? Quando falou mais desta competição e referiu que queria... Sim, em Portugal, quando saíram daqui, o objetivo era ganhar um Mundial de Clubes. Pois é isso, portanto, foi quem falou... Pronto, nós sabemos que não era... Sim, não é real, mas foi quem falou mais abertamente sobre ter objetivos para a competição e se calhar vai ser o que, pronto, vai ter que vai acabar por sair pior, não é? Aliás, voltando aqui ainda, falando mais um bocado do Porto, eu acho que há aqui acho que os jogadores e a estrutura do Porto estão, digamos, não diria em negação, mas estão numa fase em que não estão a perceber bem as coisas, não é? Ou estão a tentar adiar ao máximo o inevitável. O Vilas Boas, no ano passado, veio logo dizer que somos candidatos ao título, nunca teve ali um bocado de... Nunca quis refriar um bocado as coisas, que eu acho que ele devia ter feito isso. Sim, ter dito uma época de mudança. Um bocado aquela construção da equipa. Estratégia do Amorim no Sporting, que é vamos jogo a jogo, vamos ver o que é que isto dá. O Vilas Boas começou logo ali com grandes expectativas. Depois começaram a falar a ir ganhar a Liga Europa. Ainda nem sequer tinham feito nenhum jogo. Não é? E agora... foi que se viu a Liga Europa. E agora, no Mundial de Clubes, penso que foi o Diogo Costa que disse, vamos lá para ganhar. Acho que isso, quer dizer... Sim, quer dizer, eles podem ir com essa mentalidade, não é? Mas eu acho que não podem ser tão taxativos sim. a dizer isto a prometer, porque os adeptos têm olhos, não é? Percebem que as coisas não estão bem. Mas até seria um grupo onde o Porto teria hipóteses de passar, não é? Tal como o do Benfica, mas acho que, não sabemos se... O grupo do Porto até acho que se calhar, tirando o Auckland, realmente é uma equipa muito fraca. Sim. Mas o Benfica, o Boca Juniors, não é uma equipa, não é propriamente uma equipa acessível, digamos. Não é? Eu acho que este Inter Miami e mesmo o Al-Ahly, um Porto normal passaria sem dificuldade de vencer. Não é? Se calhar essa questão do discurso do Porto também está relacionada precisamente com a história do Porto, não é? Não, se calhar um adepto, não é a mesma coisa dizer um adepto do Porto ou dizer um adepto do Sporting que este é um ano de mudança, é um ano de reorganização. E portanto, se calhar o discurso saiu um bocadinho do... Se eles fizessem um discurso pouco ambicioso e apresentassem esta época, se calhar os adeptos não iam perdoar, não é? Já havia pouca ambição nas palavras, já foi incutido. Há maneiras de dizer as coisas, não precisam de dizer esta época é para pouquinho. Não somos candidatos ou não nos interessa ganhar, não é preciso dizer as coisas assim, mas podem ser mais cautelosos. Aliás, o Vilas Boas ontem já veio dizer outra vez, vamos dar um murro na mesa e para o ano, o mínimo, é sermos campeões. Que esta derrota deve envergonhar-nos. Mas, quer dizer, não pode ser só envergonhar, é preciso tirar alguma conclusão e se calhar, não sei, o Anselmi tem condições para ficar no Porto depois disto, mesmo que ganhe agora o último jogo do Mundial de Clubes, faz sentido começar uma nova época com um treinador que
se percebe que não está a conseguir pôr a equipa a jogar o que era suposto. Bem, a equipa deste ano também não era a equipa dele, não é? Ou seja, ele também já entra... Sim. Também não sei, tendo em conta os fracos resultados, também não deve haver grande manobra para ir buscar pessoas. É isso, eu também não sei até que ponto é que o Porto tem margem mesmo negocial para ir buscar outros jogadores e vender e até mercado para os que tem, não é? Porque o único mercado que poderia ter, ou o mais interessante, seria para o Mora que... Ou para o Diogo Costa. Ou para o Diogo Costa, não é? Mas eu acho que é assim, o Porto, fala-se que realmente a equipa não tem grande qualidade, é verdade, mas também, não exageremos, não é? Este Porto perdeu com todo o respeito pelas outras equipas, com o Estrela da Amadora, com o Nacional da Madeira, empatou, penso que com o Arouca, equipas do meio ao fundo da tabela, né? Sim. Não venham dizer que o Porto, mesmo não tendo um grande plantel, tem não a obrigação se compara com o plantel de vencer estas equipas, não é? Claro. E, por exemplo, o Anselmi, eu acho que o Vilas Boas tem aqui um problema, porque tem um problema parecido, mas mais grave do que teve o Frederico Varandas em relação ao João Pereira. Porque o João Pereira, ele disse que o Frederico Varandas era o disse novo que ia ser Amorim. E depois aquilo correu mal, mas ele teve a noção que era melhor, se calhar, sacrificar talhar ali caminho e dizer, não, isto é melhor mudarmos, porque senão as coisas... E o Sporting, acho que se o João Pereira ficasse lá, se calhar, mais uns 4 ou 5 jogos, provavelmente teria perdido o campeonato, não é? Sim. Mas era mais fácil mandar embora e assumir que foi um erro promover o João Pereira da equipa B à equipa principal do que agora o problema que tem o Vilas Boas, porque o Vilas Boas fez uma guerra para ir buscar o Anselmi. Acho que ele pensava... O Anselmi tinha ali, sei lá, filosofias de jogo, táticas arrojadas. Ele pensou, isto é um novo Mourinho, uma coisa assim. Vai surpreender toda a gente. Exato. E surpreendeu, mas não foi negativa. Das parecenças com o Rubén Amorim também, não é? Na altura. Também. Pelo próprio estilo de jogo. Sim, não é? sim. A verdade é que aquilo correu mal e ele agora está ali um bocado agarrado à sua escolha. Poderá não querer, digamos, dar o braço a torcer, que se enganou. E depois há outro problema, que é, além do dinheiro que ele... Foram 3,2 milhões, acho eu, que ele pagou. Penso que ele tem mais 2 anos de contrato. Vai ter que... Se eu o mandar embora, tem que o indemnizar. E ainda tem os problemas no tribunal, não é? Por resolver. A questão, não, acho que já está... vão pagar, ou estão a pagar, acho que é 3,2 milhões. Ok. Agora também, para a semana, podemos debater isso com a Gabriela, porque... antes do Mundial de Clubes, quando foi aquele episódio que fizemos, falámos do ano todo, ela estava a referir que o Mundial de Clubes podia ser bom para o Anselmo e que os últimos jogos parecia que eles estavam melhor. Pronto, isso se calhar não vai ser o final dele. Não é? Mas eu acho que o Porto, se continuar com este treinador... Eu tenho um feeling, que já disse aqui no episódio, que é... Agora não sei, porque realmente o Mundial de Clubes está a correr muito mal ao Porto, que era que todos iam começar com os treinadores, mas nenhum ia acabar com o treinador. Outra vez. Eu acho que o Porto arrisca-se a chegar ali a 2 meses depois de começar a época e vai perceber que já está a 5 ou 6 pontos do Benfica ou do Sporting. E vai mandar embora o Anselmo e vai ser mais uma época perdida. Vai ser como o Benfica este ano, se calhar, não é? Que ele fica a pé, exatamente, ele fica ao pé e começa com o mesmo treinador e depois... E vai ser como o Sporting, não é? Porque também acho que agora com o Rui Borges a promover o pote a 10, vamos ver. Não sei se aquele sistema de jogo... Já há notícias que vai mudar o sistema de jogo, não é? Já há essas notícias que agora vai ser o sistema de jogo de Rui Borges. E faz um bocadinho de sentido, não é? Claro, quer dizer, não contratas um treinador para fazer igual não é uma Amorim, não é? O que já não era nada mau. Se ele conseguisse ser uma cópia do Amorim, não era nada mau. Mas já que o contratámos, temos que dar a liberdade para ele. Resta é saber se isso vai correr bem ou não, não é? E depois também, às vezes depende depois se os outros clubes têm mais azar do que tu, não é? Que tu podes não te estar a safar muito bem, mas se os outros estiverem piores... Sim, até nessas primeiras semanas do campeonato, até o calendário em si, não é? Sim. Se de nada nós tivermos um calendário que nos favorece mais a nós do que a vocês, pode ser que vá passando ganhando 1-0, os outros a empatarem, pronto. Acaba por ser assim. Mas pronto, em relação agora também ao Benfica no Mundial de Clubes, além do jogo que não foi... Teve o evento ter estado parado 2 horas e meia por causa da chuva. E o Bruno Lage provou que estavas errada.
que sabe fazer substituições. Exatamente. Se bem que eu acho que aqui 2 horas e meia de paragem já é um jogo novo, já é uma equipa inicial outra vez. Disseste aqui que ele não sabia fazer substituições. Não, foi estudar foi ver o jogo e estudou o adversário naquele tempo. Pediu conselhos. Claramente não pediu conselhos ao Coxo. Sim, não é? Não gostou nada. Porque se viu que estava muito zangado. É aliás até a minha frase da semana, é do Coxo para o Bruno Lage, como é em inglês eu acho que posso dizer, não é? Que lhe disse fuck you. Depois pediu desculpa, disse que não foi o seu momento mais bonito. Ele terá pedido desculpa, porque nós não sabemos. Ele deu uma entrevista depois ao na entrevista ele não pede desculpa. Sim, na entrevista o Prestiani é que veio dizer que ele pediu desculpa ao plantel. E que a equipa reagiu toda bem. Mas ele quando faz a entrevista não pede desculpa. Eu acho que ele aí devia ter pedido desculpa. Eu acho que foi decadente, não é? É um momento que quer já não é a primeira vez que ele faz isto, já tinha feito ele é um bebé chorão, não é? Ele não é um bebé chorão, ele é um jogador que acha que o ego dele tem que se sobrepor à equipa, não é? Mas ele não é um Maradona. Ele nem sequer é não é um Messi. Não fizeram isso, não é? Sim, mas aquela entrevista que ele deu ainda, lá está com o Roger Smith, também não foi nada feliz, não é? Ele tem estes seus momentos. Ele tem esses seus momentos que não são particularmente... o António Simões, uma grande glória do Benfica, deu uma entrevista ontem a dizer que isto é uma atitude completamente idiota, não é? De menino mimado. Não é? Concordo totalmente. Nós percebemos que os jogadores podem ficar chateados, não querem ser substituídos, acham que podem dar mais. E depois pensei pelo Renato Sanches, que depois marcou um gol, claro. E depois o Bruno Lage fez questão de se virar para ele no banco também, e dizer... infelizmente, não é? Então, mas quer dizer, às tantas já estás picado, já claro, mas quer dizer, não deixas de ser tu o treinador, não é? Sim, mas pronto, eu também não concordo que isto seja uma coisa, como já vi escrito, que isto é a prova de que não há liderança e que eles encaram o Lage como um fraco e por isso podem se virar a eles. Não diria isso. Quer dizer, o Cardoso quase que andou à cabeçada com o Jesus e ninguém diz que o Jesus é fraco, não é? Não diria isso, mas acho que o Bruno Lage às vezes quer passar um bocado aquela imagem do treinador porreiro, digamos assim. Mas olha que ele veio mais refia nesta segunda passagem pelo Benfica. Sim, veio mas mais continua a querer estar ali quase o treinador amigo dos jogadores e é assim. Eu lembro-me de ler uma entrevista há uns tempos, já não sei qual é que era o treinador, em que dizia que o Mourinho agora já não está a ter aquele sucesso porque aquele estilo do Mourinho, de ali o general contra as comanda as tropas e que tem ali mão que o Mourinho também teve firme. Esses bate-bocas com os jogadores, não é? Que tinha que gerir grandes egos. Esse treinador, já não lembro quem é que era, dizia isto agora, o futebol hoje em dia as coisas já não funcionam assim. Hoje em dia e ele falava também, o Ruben Amorim é um jogador é um treinador mais próximo dos jogadores e se calhar hoje em dia os jogadores são um bocado mais mimados, se tu gritas com eles quase que amuam, pronto. Mas é assim, eu lembro-me nós fizemos aqui trabalhos sobre o Ruben Amorim, eu lembro de falar com jogadores que diziam o Ruben Amorim tem aquele feitio de brincalhão, simpático, mas quando é coisas a sério, ele grita com os jogadores, dá-lhe grandes descascas, ou seja, sabe separar as coisas. Agora, eu acho que o Bruno Lage também se calhar tem um bocado um problema de autoridade. Não, saberá separar isso, mas não tem, às vezes não demonstra bem isso. Ele teve até aquele próprio episódio que ele teve com os adeptos na garagem, também é um episódio que não fica bem, não é? Ele tem que ter ali algum distanciamento. Claro. Sim, eu acho que ele às vezes falha um bocado nisso. Mas aqui nas redes sociais vi muita gente também a pôr esse foco no Bruno Lage, especialmente que ele depois diz-lhe que o Renato marcou, e acho que aqui realmente quem esteve mal e quem tem que se dizer que esteve mal foi o Coxu, não é? Sim, porque acima de... o Bruno Lage realmente podia não ter respondido nem ali nem depois quando é o golo. Acho que o Bruno Lage tinha que responder. Mas quando é o golo era desnecessário. Quando é o golo a picar... Mas o Bruno Lage tem que lhe dizer, olha, quem manda aqui sou eu. E ficas aqui, não vais para o balneário, não vais para lá nenhum, ficas aí sentado, não é? Agora, pronto, realmente é preciso ver se ele vai jogar amanhã. Não é? Já deram um abraço no treino, no arranque do treino, para mostrar que ver se aquilo é sentido ou se é só para a fotografia. Mas pronto, quer dizer, eu acho que se o Coxo falhar algum lance do jogo, vai ficar ali em maus lençóis. Eu acho que ele não devia jogar, sinceramente. Acho que quer dizer, isto é realmente uma questão de autoridade. Eu acho que se o Di Maria ficou no banco quando disse que já não queria jogar mais pelo Benfica, que era o último jogo, à revelia do treinador,
O Coxu tinha que ficar no banco agora também. Mas aqui o Coxu também tem aquela questão de ele veio como uma estrela para o Benfica, não é? Não como estrela, mas que ainda ia ser muito. E foi uma das contratações mais caras do Benfica. E se calhar, apesar de se afirmar no 11, não é assim tão não é estrela tão, como se pensava. Tão imprescindível como ele... Sim, e se calhar também há aqui essa gestão de expectativas de realidade que está a falhar. Pronto, mas aí o treinador também tem que saber gerir isso, não é? Claro. Os egos ele tem que controlar os egos em nome da equipa, sim, não é? O mais importante é sempre a equipa. É sempre a equipa. Mesmo o próprio Fernando Santos teve problemas na seleção em relação ao Cristiano Ronaldo. O Real Madrid, não é? Que continha os galácticos todos, que era difícil de gerir, mas, por não é? exemplo, agora estavas aqui não a falar... Não se compara agora com o Coxu, não é? Estavas a falar da questão, acho que foste tu que disseste, não é? Que por ti o Coxu agora não jogava. Acho que não jogava. Mas isso aí também acho que depende, não sei qual é a relação dele e do treinador. Por exemplo, eu lembro-me, o McCarthy, no Porto do Mourinho, falava-se que ele gostava muito de ir para Vigo, lá para uns clubes noturnos, e depois chegava aos treinos de direta e coisas assim. E houve ali umas guerras com o Mourinho, mas eu acho que, por exemplo, o Mourinho falou com ele na véspera do jogo com o Manchester United e disse-lhe algo do género: eu vou pôr a titular, vou pôr aqui, digamos, vou pôr as minhas mãos no fogo por ti, tu agora vê lá o que é que fazes. E ele marcou 2 golos, os 2 golos da vitória contra o Porto, contra o Manchester United. Sim. Agora, imaginemos que ele faz um acordo com ele e diz: dizer, vou-te pôr a jogar, mas tu tens que mostrar que realmente... Ele não precisa de marcar 2 golos ao Bayern, basta evitar que o Bayern marque 2. Se quer 0-0. Porque o Benfica frente ao Bayern, não é? O histórico é 3 empates e 10 derrotas, portanto estamos fortíssimos. E para passar o Benfica precisa de empatar, não é? Ou que o Boca não ganhe. Ou não ganhe por tantos como o Benfica. Pode perder, desde que imaginemos que o Benfica perca, por exemplo, por 1 golo e o Boca Juniors ganhe por 3 ou 4. Mas que não chega a diferença aos 6 ou passar os 6. A golavreja aí é favorável ao Benfica, não é? Sim. Sim, eu estive a ver, e neste momento no Mundial de Clubes, as equipas que têm 2 vitórias, não é, as que estão melhor, é o Botafogo, o Bayern, o Flamengo, a Juventus e o City. Mas a Juventus e o City agora vão jogar um contra o outro, portanto vamos ver como é que vai ficar. Se bem que esses já passaram, porque já têm 2 vitórias, já têm 6 pontos. Dentro dos portugueses, agora este jogo do Bayern é assim o mais excitante, não é? O que realmente... dá alguma curiosidade, de se ver. Vamos ver se o Benfica consegue safar-se. De safar, acho que sim. Desde que não perca 10-0 para não ser comparado ao Auckland. Sim, mas é tipo aqueles são todos iguais, da Oceania, de Portugal. Não, acho que não. Acho que teria que ser mesmo um mau dia para o Benfica para isso acontecer. Não sei se queres dizer a tua frase da semana, Débora. A minha era do Porto, do Martim Anselmo, que ele disse que vai ser o primeiro a sentar-se e a dizer que deu tudo e não conseguiu. Portanto, se calhar o tudo dele ou é pouco, ou há aqui outra questão para não ter conseguido. O Porto acho que realmente tem que fazer uma análise interna para perceber se é jogadores. Mesmo a questão que o Carlos estava a dizer dos jogadores novos, por exemplo, no Sporting teve o efeito contrário, não é? Portanto, também não pode ser só deles serem novos, pode ser da mentalidade que lhes é passada. Pode ser do Anselmi mesmo, não sei. Sim, pode ser o ambiente da estrutura que leva a que as coisas não sejam... muitas novidades, não sei se muitas coisas internamente mudaram ou se foi só realmente o presidente, se ele trouxe grandes mudanças ou não. Pois, porque eu acho que realmente, eu não sei, mas se pode falar que há essa espiral quase negativa. Porque, por exemplo, eu estive a ver há bocado os dados. O Martim Anselmi tem 50% de vitórias apenas desde que chegou ao Porto. Comparado com o Vítor Bruno, o Vítor Bruno tinha 63%, não é? E mais jogos. Sim. O Martim Anselmi só conseguiu vencer um jogo internacional e foi contra uma equipa fortíssima que é o Beitar Jerusalém. Não é? E ganharam, o Porto ganhou 1-0 e nos últimos minutos acho que a outra equipa mandou uma bola ao poste. Depois tem um empate e uma derrota com a Roma. E agora o empate com o Palmeiras e a derrota com o Inter Miami. Portanto, o Vilas Boas ainda agora veio falar que é preciso dar um murro na mesa. O próprio Martim Anselmi veio dizer que é preciso também dar um... Saber que murro é que se vai dar, não é? É contra quem é que é o murro. Por acaso, se tivesse de escolher uma frase, dizia essa, que é: temos que perceber que murro é que queremos dar. Ou seja, ele já está... Porque
porque ele diz, temos que ver se esse murro não é para dar na próxima época, ou seja, ele já está numa de isto agora isto não interessa, este Mundial de Clubes, pronto, agora vamos esquecer isso, sim, e vamos partir para a próxima época, e é que vai contar. Mas eu acho que o problema é que já houve muito, isto já é quase, sei lá, o Porto está quase naquela fase de Pedro e o Lobo, não é? Sim. Que vão sempre a dizer, Porto perde um jogo ou joga mal, e vem o Vilas Boas e o Martim Anselmo dizer, não, isto agora é que vai ser, já identificamos onde é que estão os erros, o que é que temos que melhorar, pronto, e depois... é sempre novos erros a aparecer. Parece mais uma derrota e vem com o mesmo discurso, não é? E depois às tantas é um bocado aquilo que é, até pode ser uma questão anímica, até podia ser o caso de se chamar, sei lá, o Bruxo de Fafa, ou assim, lá o Porto, para vencer o Balneário. O PP desapareceu, é um jogador que desapareceu completamente. Só que às tantas, as equipas entram nesta espiral e já não é nada que nem que levar toda a equipa ao divã ou ao psicólogo faz a coisa mudar, e se calhar injustamente é muito mais fácil mudar um treinador do que toda uma equipa, não é? E portanto, se calhar eles estão mesmo a precisar de uma cara diferente para os orientar, não é? Que não é culpa do Anselmi por si só, mas outra cara que diga outras coisas, porque dá a ideia que eles também já não acreditam no treinador e aquilo é uma coisa meio desconexa, não é? Nós precisamos sair mais à noite. Falou-se tão mal deles saírem à noite, mas cá também lhes falta criarem esses laços, porque a Débora está sempre aqui a dizer que adora os jogadores de Sporting, porque são todos amigos fora de campo. É um grupo de amigos. É verdade. E é o que está a faltar ao Porto, é serem todos um grupo de amigos. E ao Benfica também, claramente. Pois, nós estamos aqui desde o início sempre a bater no Anselmi, mas a verdade é que ele não veio trazer melhoras nenhumas à equipa do Porto. Sim, não houve quase... ele foi o dos raros casos em que não há uma chicotada psicológica com a saída do treinador, não é? Acho que até o João Pereira teve um jogo que ganhou, assim, quando chegou. Não sei se teve para a Taça de Portugal contra o Amarante. Acho que até teve uma chicotada psicológica. Foi agora afinal 5-0. Sim, foi 5-0. Agora afinal está tudo bem, vai jogar ser igual contra o Amarante, vai ser um sucesso. O problema é que não desfazendo, o João Pereira vinha da Liga 3, claro. Portanto vinha habituado a equipa. O Amarante era a terceira ou quarta divisão. Já tinha estudado muito a equipa. Exato. O pior era os outros, não é? Que ele já só estava habituado a ver nos jogos na Sport TV e depois na 11 era diferente. Até via os jogos na 11. No canal 11, a ver da Liga 3. Sim, da Liga 3 ele estava muito habituado até a jogar com eles. Agora os outros é que só via pela televisão, não é? E pronto, vamos passar talvez aos nossos fora de campo. Sim, que estas dado semanas... que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Este não é o meu fora de campo, mas se calhar falar da estrela João Félix, não é? Que foi de férias para Miami. Coincidências. Sim, estava de férias em Miami. Calhou de estar lá o Benfica, sim, não é? Sim. O Benfica, mas o Benfica até agora vai para... Esteve em Orlando e agora vai... O Benfica qualquer outra equipa que possa ter interesse nele, não se sabe, não é? E o Chelsea também, a sua equipa verdadeira. É o Mundial de Clubes, os mais importantes estão lá. Sim, e ele estava numa conferência, não sei porque é que ele estava a falar naquela conferência, deve ter sido convidado a um evento qualquer que houve, e aquilo era à volta do futebol, mas realmente ele não está a jogar no Mundial de Clubes, e ele disse, isso é o meu futuro, ainda se vamos ver, agora estou aqui a aproveitar de férias, quer dizer, está todo o futebol a acontecer, não é? Está o Chelsea, que é a equipa dele, apesar de ter muito pouco interesse. Emprestar outra vez. Exato, apesar de ter muito pouco interesse em mantê-lo, a equipa dele está lá a jogar e ele realmente está preocupado com as suas férias, aproveitar o seu verão, jogar o futebol aí na praia com os seus amigos e pronto. Era do Sporting que aproveitava uma permuta com o Jóqueras, mandava para cá o João Félix. Não, mas acho que ele quer mais ir para o Benfica novamente. Também acho que se ele for minimamente inteligente... Sim, eu não sei se é a melhor coisa para o Benfica, mas acho que é a melhor coisa para ele o João poder relançar a sua carreira. Agora não sei, porque temos o Renato Sanches, se calhar agora que marcou golos... Só podemos relançar um de cada vez. Só podemos relançar um de cada vez. Não, até a proximidade com o Bruno Lage e tudo pode ser positivo para ele, não é? Portanto, para ele acho que é o melhor que lhe pode acontecer. Vamos ver o que é que acontece. Os meus fora de campo são os casamentos, porque é a época deles, não é? Sim. Já tivemos 2 na semana passada. Esta semana temos mais 2. Diogo Dalot e o Yulman, que casaram este fim de semana. E ele escreveu o casamento dos meus sonhos, portanto, ele e a sua Emily. Nunca mais a vamos voltar a ver no Ovo. Foi um evento único. Ela era barista num café na Aroeira. Não sei se ainda não. Eu fui lá e não encontrei. A Gabriela foi lá e também não encontrou lá a trabalhar. As coisas que vocês sabem. Mas segundo o vídeo do Sporting, do dia com o Yulmans, ela trabalhava lá, ou trabalha, não sabemos, e ela também é nutricionista.
Portanto, agora vai se dedicar só à sua carreira de nutricionista. Fazer-lhe uma saladinha. Sim, tratar da alimentação do capitão de Sporting. Há mais importante mas também isso. Não é por casar que se pode continuar com a sua carreira, não sabemos. Claro. Pode, claro. Eu acho que sim. Acho pode que dar consultas à distância agora. Sim, agora todas por videochamadas. Por videochamadas, exato. Eu acho que sim. E ela parece uma miúda com os pés assentes na terra, não é? Muito prática. Aliás, lá está, ela servia cafés, não é? Fazia cafés. E também está a ter aulas de português, tal como está como ele. Esperemos que não vão embora este verão. Se for, é uma grande surpresa, porque toda a gente só fala no Jóqueres. Também não vai vender a equipa toda. Não pode vender todos, não é? Sim. Embora já ainda não vendeu nenhum. Sim. Pode não vender nenhum. Já vendeu um, mas vai continuar cá, que é o Kenda, não é? Sim, só sai. Esse foi o grande negócio, não é? Que só sai para o ano. Sim. E agora quer vender mas se calhar não há ninguém que o queira. Ou pelo menos pelos valores que querem. Eles querem. Isso aí está uma novela. Ou para as equipas que ele quer ir, que também é outra coisa. Está uma grande novela, esperamos. Portanto, às tantas vai ter que se contentar com um Atlético ou com umas Juventus, coitadito. O que é isto de jogar nas Juventus? Também pode jogar no Sporting, assim. Realmente o Sporting ou Juventus. E o outro casamento foi do Dalot, do Diogo Dalot. E conhecemos a sua esposa? A sua esposa é conhecida que está com ele e eles têm uma filha. Agora já é um relacionamento. Ok. Mais. E também houve fotos. E é portuguesa? É portuguesa. E houve fotos de uma. E é daquelas pessoas que têm um nome composto, que eu agora não me lembro, mas é tipo Oliveira e qualquer coisa, uma coisa assim. E o Pote também estava de férias com a sua noiva. Sim, que está quase. Era em agosto. É em agosto que eles vão ter o. Já não sei se é um menino ou uma menina. Ou não sei se eles anunciaram sequer, mas ele disse que era em agosto que estava previsto. Eu só li a dizer que eles estavam numa fase feliz da vida. Não sei. Pelas fotografias pareciam. Ou é porque ele vai jogar a 10 agora. É porque ele vai jogar a 10 agora. Finalmente. Mas atenção, que havia um momento em que um jornal que dizia que ele ia jogar a 10 e outro que dizia que ele ia manter o sistema, não é? Por acaso também achei piada a isso. Que dá para tudo, ele próprio também ainda está a estudar. Na Supertaça vai-se ver. É isso. E antes ainda tem os 5 violinos. Os 5 violinos e uma taça do Algarve qualquer. Que não vão ser em Alvalade, não é? Porque o estádio está em obras ainda, não é? Está lá com muitos tratores para aumentar, para tapar o fosso, acho que este ano já vão aumentar 5.000 lugares e o projeto ainda contém mais obras para aumentar mais uns quantos. Porque ali que o Sporting pode começar a época a jogar no Estádio Nacional. O que seria interessante. Bom tempo ainda, churrasco sempre. Mas realmente só em Portugal é que a capital de um país tem 2 estádios para 2 equipas. Isto não acontece em lado nenhum. Quer dizer, em Inglaterra, em Londres eles têm. Mas em Espanha, Real Madrid, Atlético de Madrid. Mas tens muitos os Inters. Os Inters, a Roma e a Lazio, que jogam no Estádio Olímpico. Se calhar é mais em Itália. Mas sim, mas acho isso super engraçado eles dividirem o estádio. Porque é que não se faz um estádio bom? Mas sabes que eu há uns tempos... Não sei se... Agora que falas nisso, há uns tempos eu estava aí a ler um livro, foi a propósito de histórias entre Benfica e Sporting, os derbys, não é? Final. Sim. E li uma coisa, penso que terá sido nos anos 40 ou 50, que havia um projeto para fazer um estádio único para as 3 grandes equipas de Lisboa, que era Benfica, Sporting e Belenenses, em Monsanto. E não fazia sentido. Mas acho que fazia muito sentido, porque de facto... Podíamos ter um estádio muito melhor, não é? Mas é isso, as rivalidades acho que não para neste momento não era possível. Não é? Repara, nós se calhar não temos nenhum estádio capaz... Temos um que é capaz de receber a abertura do Mundial, não é? Que é o da Luz, mas não temos nenhum para uma final numa grande competição. E se calhar assim teríamos um estádio que se pudesse apresentar. Não faz muito sentido teres um estádio que leva 65.000 pessoas numa ponta da segunda circular e outro que leva 55.000 na outra ponta. Sim, sim. Mas pronto, é Portugal e as suas idiosincrasias de país rico. Essas rivalidades Tu tens estádios que estão completamente às moscas, não é? Beira-Mar, Aveiro, sim, Beira-Mar, Leiria, Coimbra, estádios que as pessoas não conseguem manter. O Algarve teve uns anos maus, mas agora... Não, e Leiria é Final Four, não é? Algarve agora sim, mas Leiria eles nem conseguiam pagar a eletricidade. Eles nem conseguiam pagar a eletricidade, não é? Uns anos no Leiria, aquilo foi mesmo bater no fundo.
Coimbra não há um único jogo, a Académica não pode jogar lá porque não tem dinheiro para sustentar o estádio, não é? Porque agora também está... E o Beira-Mar agora está a jogar lá porque fizeram um negócio com a Câmara e cederam o velhinho Mário Duarte, que acho que foi já demolido, para fazer a expansão do hospital e em troca ficaram com o estádio municipal. Agora, quer dizer, não sei se este ano vai acontecer como nas épocas em que o Tondela teve na primeira, que fez lá os jogos com os grandes para ganhar mais bilheteira, não é? E para ter mais adeptos, fizeram lá os jogos, alguns dos jogos em Aveiro. Pode ser uma maneira de capitalizar aquilo de vez em quando, não é? mas sim, mas não é a perder. Mas pronto, é um bocado estranho que se fizeram aos estádios por aí que depois efetivamente não têm equipas que os sustentem. Sim, mas as equipas também foram descendo, não é? Ou seja, pronto, esses estádios até foram criados para o Euro, sim, mas não é? por exemplo, o Leiria nunca foi, ou a Académica nunca foram os portentos do futebol. Tiveram estádios naquela altura, calharam a estar na Primeira Liga, mas não se fez um estudo realista sobre o impacto daquilo e a capacidade de manter as também, coisas. Já não é? foi há 20 anos. Há 20 anos, sim. Outras equipas que o Arouca, o Moreirense, houve outras equipas que ganharam outro protagonismo, não é? Sim, mas quer dizer, a longo prazo não era viável que uma equipa como o Leiria ou o Beira-Mar ou a Académica. Mas foram equipas que tiveram problemas financeiros. Por exemplo, o Beira-Mar e o Leiria desceram por problemas financeiros, por exemplo. Sim, mas a Académica não. O Olhanense. Foi problemas desportivos. Embora o seu presidente também tenha tido na altura uns imbróglios financeiros, mais da área. Como dizia o Sérgio Conceição, antes de ser um caso de psiquiatria que um caso de justiça, não é? E depois acabou lá a jogar. Mas foi jogar, não, a treinar na altura. Mas pronto, estas coisas do... Queria só fazer referência ao Figo, por falarem regressados ao futebol, que o Benfica não pode perder as oportunidades que o Sporting perde, não é? Ele veio falar agora sobre o facto de nunca ter voltado ao Sporting, queixou-se, disse que houve uma fase da vida dele em que ele estava a ganhar muito dinheiro e portanto não era viável, mas depois não se proporcionou, ninguém o convidou para voltar ao Sporting, Débora. O Sporting não gosta das suas velhas glórias. Isso é mentira. Recebemos o Nani como regressado, não é? O João Mário foi e voltou, pronto. São eras. Mas é curioso. Eu depois falaste nisso e eu fui ouvir as declarações do Figo e ele diz: eu estava no auge da minha carreira, não ia voltar. Ele não diz assim taxativamente, mas dá a entender que como eu estava no auge, não ia voltar para o Sporting. E ganhava muito, ele até diz isto, não é? Tipo, ganhava muito, custava muito caro, portanto não voltei. Ou seja, ele só digamos, encarava voltar ao Sporting já na fase descendente da carreira. Descendente, como se e o nós Sporting também é isso, quisesse acarinhar para isso. Temos os novos, não precisamos dos velhos, não é? Que os novos ainda têm uma curva de aprendizagem, agora os velhos já é sempre a descer. E normalmente os velhos, especialmente acontece muito, não é? São velhos e caros na mesma. Mas é engraçado, como o Figo era uma vedeta, o símbolo do futebol do Sporting há 20 anos. E era uma coisa que toda a gente aspirava ser o Figo, e de repente acabou por, em Portugal, não ter essa expressão, não é? Não manteve aqui pelo menos esses laços. Mas eu acho que também era o Figo, terá acabado a carreira aqui há uns 15 anos, se calhar há mais. Ele ainda esteve no Mundial do Brasil em 2006. Penso que na África do Sul acho que já não Acho que já não foi. Pois, o primeiro que eu me lembro é da África do Sul. Portanto, eu acho que ele já não foi. Ele terá acabado a carreira se calhar há mais de 15 anos. E nessa altura o Sporting não estava como está hoje. Não é? Sim. O Sporting nessa altura estava mal, não só desportivamente, mas como também financeiramente. Ou seja, sim. se calhar se fosse agora... Sim, para dar uma Sandes ao Figo até já era difícil. Já tinha que ser o Figo a pagar quase a gente paga o pão e tu pagas o bife. E também realmente depois volta-se aos egos, não é? Às vezes vir-se só por egos também não. Sim, não se calhar o Figo também queria vir fazer um bocadinho de figura central do Sporting e para ser ainda mais memorável, não é? Como voltou a casa e tudo isso. Mas vocês acolhiam o Ronaldo se ele voltasse? Eu pessoalmente não tenho grande interesse, mas sei que de comum. Quer dizer, não tenho grande interesse, não deixa de ser o Cristiano Ronaldo, mas pensando na equipa e nos amigos. Não sei se não ia destoar um bocadinho. Ele também não é conhecido por fazer uma balneário. Sim, mas é muito mais velho, não é? Não sei. Ou seja, eu acho é que os outros olham para ele como vedeta. Não estou a dizer penaltis é que o Jóqueres marcou este ano? Os que lhe deram para marcar? 12, pelo menos 12 golinhos o Ronaldo tinha marcado. Os que lhe deram para marcar, ele marcou. Faça uma permuta. O Jóqueres passa Arábias e vem É isto. É tudo para esta semana. Até para a semana. Até para a semana. Adeus.